No último vídeo, nós mostramos para vocês o primeiro fator para se construir ou projetar um robô, que é a classe de peso e o fator de escala. Assim que você escolheu a classe de peso do robô, está na hora de vocês saberem quais são os tipos de robô de combate que existem. Antes de nós mostrarmos quais são os tipos de robôs de combate que existem, antes de você escolher o tipo do seu robô, primeiro você tem que fazer um trabalho de pesquisa na competição na qual você vai participar. Então você tem que, além de conhecer os seus rivais, procurar assistir uma competição em si, ou ver os vídeos de algumas lutas, para que assim você conheça os tipos de robôs que são os seus rivais, para que você escolha o melhor tipo para ser igual aos rivais que você vai enfrentar. Então é muito importante que você não apenas conheça os tipos de robô, mas que você conheça os seus rivais antes de começar a projetar um robô. Antes de mostrarmos os tipos de robô que mais são usados hoje em dia, primeiro um pouco de contexto histórico. No começo das batalhas de robôs, no começo dos anos 2000, os robôs eles eram bem mais simples do que eram hoje em dia. As armaduras eram não eram tão resistentes quanto hoje em dia, e não existiam todos os robôs com armas como hoje em dia. Então naquela época os robôs eram bem diferentes. Alguns tipos de robô que iam bem naquela época, hoje em dia não são mais utilizados porque o design deles não é mais tão competitivo como era naqueles tempos. Então, vamos mostrar primeiro os tipos de robôs que existiam, mas não existem mais hoje em dia, para depois mostrar os robôs que são usados hoje em dia. Então, essas imagens aqui são tiradas do tutorial da Hillbots. O primeiro robô que nós vamos falar é sobre os Spears, que são robôs que utilizavam uma lança para tentar danificar a armadura do rival. E o motivo pelo qual eles não são mais usados foi o que eu falei. Os robôs foram evoluindo. O que aconteceu foi que as armaduras dos robôs começaram a ficar mais robustas e resistentes. E esse tipo de robô começou a se tornar algo não competitivo. Então caiu em desuso esse tipo de robô. Tuoks são robôs cujo objetivo é danificar o rival através de um martelo ou de uma lança. E eles danificam o rival pelas laterais. Então, como você pode ver pelo formato deles, o objetivo deles é que na hora que eles girarem, eles acertam o rival pelas laterais. E o motivo pelo qual não são mais usados é o mesmo dos Spears, porque os robôs evoluíram, as armaduras ficaram mais resistentes, e esse robô hoje em dia não seria algo competitivo. Os Saws, que são robôs com serras, e o objetivo deles era cortar a armadura dos rivais, e os Saws eles não são mais tão usados como antigamente. Hoje em dia você não vê mais um Saw nesse formato. Hoje em dia o que nós vemos são Saws juntos com outros tipos de robô. Então nós vemos design híbrido. Nós vemos um outro tipo de robô que usa uma serra, por exemplo. Mas o Saw caiu em desuso pelo mesmo motivo dos anteriores, porque as armaduras ficaram muito resistentes e uma serra como essa não consegue danificar a armadura do rival. Hoje em dia o dano que uma serra dessa causa é apenas um dano estético e não um dano funcional ao rival. Overhand Tuoks, que são robôs parecidos com Tuoks, só que ao invés de atacarem pelas laterais, eles atacam por cima. Então eles usam o martelo ou a lâmina por cima. Então no momento que eles rotacionam também, que eles giram, a arma desce e atinge o rival por cima. E o motivo é o mesmo dos anteriores. As armaduras ficaram muito resistentes e eles não são mais hoje em dia competitivos. No entanto, surgiram ultimamente alguns tipos de robôs que são híbridos, como por exemplo esse robô chamado Sawblade, que compete no Bellatrix, na Heavyweight, e ele é uma mistura de um Overhand Tuok com um Saw, tanto que ele é chamado de Overhand Saw. Então vocês podem ver que ele é tão largo quanto um Overhand Tuok, só que ele usa uma serra como arma. Então ele é um robô híbrido, ele junta esses dois tipos de design. E o que acontece é, esse robô aqui, ele obteve relativo sucesso por conta do design dele. Como vocês podem ver, ele é bem largo, então com isso ele consegue atacar o rival muito bem. E ele consegue usar a serra por conta da base larga dele. Então, apesar de ele não causar um dano funcional aos robôs, ele acaba causando um dano estético. Isso acaba contando como dano também, porque é uma forma de dano. Crushers são robôs que também são bem raros hoje em dia. E o objetivo deles é perfurar e até mesmo esmagar o adversário. No entanto, para conseguir ter a força necessária para esmagar o rival, é necessário um sistema hidráulico. Então é algo muito complexo, muito caro e muito pesado. Então é um robô que só é usado em casos pesados como
heavyweight ou super heavyweight. Então é um robô extremamente raro e nunca teve um grande sucesso, por conta de ser difícil você prender o rival de uma forma que consiga esmagar ele. Então essa dificuldade, sem falar que o sistema é muito lento para esmagar o rival. Então ele acabava escapando. Então é um robô que caiu em desuso, apesar de existir alguns, como o Photon Storm, que participou do BellaBots, porém sem sucesso também. Multibots são robôs compostos de 2 ou mais robôs. No entanto, é uma estratégia que não funciona muito bem. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, na Heavyweight, que são robôs de 100 kg. Se você fosse usar multibots, por exemplo, 2 robôs, você usaria 2 robôs de 50 kg, por exemplo. Então, esses 2 robôs de 50 kg poderiam ter armas, por exemplo, mas essa arma não seria tão poderosa quanto a arma do seu oponente de 100 kg. Então, esse é o problema de multibot. Porque você nunca vai conseguir fazer os 2 robôs ficarem tão fortes quanto o outro oponente. Então, esse é o grande problema de multibots. E é por isso que eles não são tão usados hoje em dia também, apesar de existirem alguns. Campers, que são robôs que seguram e levantam o adversário, que são robôs bastante usados também. No entanto, dependendo do tipo do seu rival, é bem difícil você levantar ele e segurar, como por exemplo alguns robôs com armas. É difícil você conseguir segurar alguns robôs com armas e blindar a arma. Então é um robô que é usado, mas é um robô que tende a ser atacado por outros tipos de robôs. Então, apesar de sair bem contra alguns robôs, contra alguns rivais com armas, eles acabam não saindo tão bem assim. Alguns exemplos de campers, como o Overhaul do BellaBots, o Complete Control também do BellaBots, e esse aqui é bem interessante, o Red Devil, que é um camper, porém ele usa uma serra também como arma secundária. Então ele é vencedor de um salto com um camper. Esse robô obteve algum sucesso por conta dessa configuração, de que ele consegue agarrar o rival e ao mesmo tempo usar a serra. Então, por ele imobilizar o rival, ele consegue usar a serra de uma forma muito eficiente. Então isso causa um dano cosmético, é claro, mas ele já conseguiu causar um dano funcional em rival, quando ele penetrou na armadura e conseguiu danificar as baterias. Mas foi pelo fato de o rival não usar uma armadura muito robusta e resistente. Então ele conseguiu usar a serra para danificar o rival, mas ainda assim é um tipo de robô que não é muito utilizado porque não é muito competitivo. Lifters são robôs que já eram muito utilizados, mas hoje em dia existem poucos, que são robôs que levantam o adversário e conseguem até mesmo capotar o adversário. Eles são robôs eficientes, mas o problema deles realmente são os rivais, né? Porque devido ao formato do lifter, ele acaba se tornando meio exposto. Por exemplo, o mecanismo para levantar o rival sempre é exposto, então isso pode acabar se tornando alvo de uma arma, por exemplo. Se uma arma atinge o mecanismo do lifter, ele é destruído, por exemplo. Então é um robô que é eficaz, só que não é muito utilizado por conta de que existem robôs mais competitivos. Inclusive esse robô da foto, o Biohazard, que é o robô de combate de maior sucesso na história, que venceu diversas temporadas do BellaBots. Launchers e Flippers, que são uma versão mais forte dos Lifters, que nós vimos agora. Esses robôs, eles utilizam sistemas pneumáticos para acionar a arma. E o objetivo deles é arremessar o adversário. Então eles são robôs que conseguem armazenar uma grande quantidade de energia e eles danificam o adversário pela queda do adversário, porque o arremesso sempre é uma altura muito grande. Então com a queda, o oponente acaba danificado. Porém, por conta de usar sistemas pneumáticos, eles acabam pesados também. Então são robôs que geralmente nós vemos como heavyweights. Por exemplo, o Bronco do BellaBots, que tem poder para arremessar até 610 kg. Então é muito poder, porém, com o peso de um sistema como esse, é só uma classe muito pesada mesmo. Hammers, que são robôs que usam martelos ou machados para danificar o adversário, que são robôs muito usados também e hoje em dia tem ressurgido bastante. Esse robô aqui é o Beta, que é um Hammer, e ele utiliza o martelo para impacto, então ele danifica o adversário pelo impacto do martelo. O Blacksmith também, que é do BellaBots, mesmo princípio dele ficar pelo impacto. Mas robôs como o Chomp usam o martelo com o objetivo de perfurar o rival, então é uma finalidade diferente, mas ainda assim é um martelo. Hammers, que são robôs bastante usados também, que
que são robôs que utilizam rampas para empurrar o adversário, ou para danificar ele através do impacto da batida, que são robôs muito utilizados também. Eles são robôs que geralmente possuem 4 ou mais rodas. E eles são inversíveis. O que acontece? Um robô é inversível quando ele consegue funcionar invertido. Então, robôs como esse, por exemplo, geralmente são inversíveis. Então, se o adversário capotar ele, ele funciona de cabeça para baixo. Então, ser inversível é algo muito importante hoje em dia, por conta de que na maioria das competições, os robôs costumam ser arremessados. Então, quando o seu robô capota, é muito importante que ele seja inversível ou que ele tenha um mecanismo para que ele se desvie. Então, é algo muito importante essa capacidade de se reverter ou de ser inversível, como por exemplo os robôs que não tem lado específico. Então, eles funcionam dos dois lados. Um Edge, ele pode parecer bem parecido com um Hammer, só que qual é a diferença entre os dois? Um Edge, ele é feito para ser veloz, enquanto um Hammer tem que ter tração. E a rampa do Hammer, ela é uma rampa 90 graus, uma rampa reta, enquanto a rampa do Edge é uma rampa inclinada. Por quê? O Hammer ele tem que empurrar o rival, então a rampa dele tem que ser uma rampa reta, uma rampa plana. E aí o Edge, o objetivo dele é entrar embaixo do rival ou arremessar através do impacto da batida. Então o que acontece? O Edge tem a rampa inclinada. O Edge é um robô muito utilizado hoje em dia, porque ele é um robô muito versátil, ele é um robô muito competitivo, porque ele consegue entrar embaixo do rival, consegue arrastar pela arena. Então, alguns robôs com armas também ele consegue desviar dos impactos por conta da rampa. Então é um robô muito utilizado, porque é um robô muito versátil, um robô fácil de ser construído, porém, se ele é bem construído, ele é um robô muito competitivo, podendo fazer frente até alguns robôs com armas até. Esse aqui, por exemplo, é um robô bem interessante, porque o que acontece? Algumas competições exigem que o seu robô tenha uma arma ativa, como o Belobots. Então, um robô sem arma não pode entrar nessa competição. Então, alguns robôs usam rampas ativas, como o Stinger, que é um robô muito versátil, ele consegue ter diferentes rampas. Aqui, por exemplo, ele é um camper, com essas garras aqui, mas ele usa uma rampa também, que é uma rampa que, por conta desses braços, tem uma rampa móvel. Então, é algo que surgiu ultimamente, que é algo muito útil também, que é um Edge, que além da rampa, é uma rampa móvel também, uma rampa que se movimenta. Então, isso é algo muito útil também, e muito competitivo. Spinners, que são os robôs mais destrutivos que existem. O Spinner, ele usa uma arma horizontal, como um disco, uma barra ou uma concha. Eles conseguem causar tanta destruição pela alta rotação da arma e pelo impacto da arma. Então, algumas armas dos Spinners conseguem cortar o rival, outras conseguem danificar pela força do impacto. Então é um robô muito construído, utilizado, por conta do poder que ele tem. Um poder destrutivo muito grande. No entanto, um robô como esse é um robô difícil de projetar também, porque parte do impacto da arma vai para o rival, mas boa parte é absorvida pelo próprio robô. Então o que acontece? Você construir um robô que consiga absorver esse impacto, a força do impacto, sem sofrer dano, mas que cause dano no rival. Então é uma equação difícil de você conseguir causar mais dano no rival do que si mesmo. Mas é um robô muito destrutivo e muito utilizado também. No Spinner geralmente não é inversível. Esse é um dos problemas do robô. Como esse, por exemplo, se eles capotarem, eles perdem a funcionalidade e perdem um round, por exemplo. Esse aqui é um Spinner de lâmina, que é o Ice Wave, que usa o motor a combustão ainda, algo muito interessante. Ele parceiro do Belobots. O Rotator, que é um Spinner de disco, como vocês podem ver, 2 discos. E o Tombstone, que é um Spinner de lâmina também, que é um dos robôs mais poderosos, se não mais poderoso já construído, que usa uma lâmina de 36 kg até. E um Spinner de concha, como o Gigabyte, por exemplo, que é chamado de Shell Spinner, que é Spinner de concha, que toda a armadura dele gira. Então ele consegue armazenar um grande poder destrutivo, só que ela não consegue passar um dano tão grande ao rival quanto um Spinner convencional. Vertical Spinners, que são robôs com armas verticais, que são robôs que conseguem causar uma grande destruição também. Nessa foto temos o tipo antigo de Vertical Spinner, que é um de disco bem grande e um de serra. Só que os Spinners evoluíram bastante com o passar do tempo.
Como por exemplo eles passaram a usar esses discos de impacto. Então esses discos conseguem acumular um grande poder destrutivo e são muito resistentes. Então um Vertical Spinner é uma boa tática, porque a arma dele consegue acumular tanto poder quanto um Spinner, e eles têm a vantagem também de a arma ser mais compacta do que a de um Spinner e conseguir ter uma armadura um pouco melhor do que a de um Spinner. Então, alguns Vertical Spinners são tão poderosos quanto um Spinner convencional, como o Witch Doctor, por exemplo, que já conseguiu quebrar a lâmina do Tommenson em certa ocasião. Então, é uma quantidade muito grande de poder. No entanto, a maioria dos Vertical Spinners também não é inversível. Então, se eles capotarem, eles não conseguem funcionar, embora alguns conseguem se desvirar. Esse robô aqui é o Black Dragon, é um Vertical Spinner também, ele é da equipe Warrior. Como ele é um robô bem recente, nós não vimos em ação ainda, mas acreditamos que ele vai muito bem pelo histórico da equipe. Como vocês podem ver aqui, ele usa um tipo diferente de arma, é um disco também, só que o formato é diferente. Então, a vantagem do Vertical Spinner é essa também, de que ele é muito versátil nessa questão de arma, você consegue fazer um desenho bem versátil. Só que o problema de um robô com arma, além de a maioria ser inversível, como esse por exemplo, está no projeto da arma, porque um projeto de uma arma dessa é algo mais complexo. O centro de gravidade da arma tem que ser bem calculado, para que ela não tenha vibração excessiva, para que ela consiga ter um bom desempenho, assim como a lâmina de um Spinner também, por exemplo. Então, é um robô bem mais complicado de ser projetado, apesar de mais destrutivo. No entanto, é um tipo bem interessante de robô e muito competitivo também. Drums. Drums são robôs com armas verticais também, só que a diferença é que eles usam um tambor ao invés de um disco. Então, a arma deles geralmente é mais larga, porém ela tem um diâmetro menor, e com isso ela consegue uma inércia menor. Então, o tambor de um drum consegue acelerar bem mais rápido, até mesmo alcançar uma rotação maior, sem maiores problemas, por conta do diâmetro menor e da inércia menor. Então, sem falar que o drum ele é inversível geralmente, então ele consegue funcionar de cabeça para baixo. Então, geralmente quando ele é capotado, ele consegue se locomover normalmente e se desvirar sozinho também, por conta do efeito giroscópio que ele tem. Então é um tipo de robô bem interessante, é um robô que consegue ser bem compacto e bem blindado, então é um robô muito competitivo, e é um robô que muitas equipes têm usado. Aqui, por exemplo, o Minotaur, que é um robô da equipe brasileira Hillbots, do Belobots também. Como vocês podem ver o spinner dele aqui, o drum, o tambor dele. E agora chegamos na pergunta que vocês devem estar se perguntando. Como escolher o tipo do robô? Bem, vocês devem ter gostado de um tipo mais do que o outro, por exemplo. Mas isso não é o único critério de escolha, porque, como eu falei no começo, você tem que levar em conta o tipo de robô que são os seus rivais, para poder pensar um tipo de robô que você pode usar contra eles. Então, se o seu rival for, por exemplo, um Spinner, você não pode usar um robô que tem uma armadura desprotegida, uma armadura não tão poderosa, ou rodas expostas. Então, você tem que pensar sempre no que vai ser melhor contra os seus rivais para que você tenha um robô competitivo. Então, essa tabela aqui ilustra, por exemplo, esse gráfico aqui, algumas vantagens que uns tipos levam sobre outros. No entanto, com um projeto bem feito, um robô pode superar vários outros, como nós já vimos muitas vezes. Então, tudo vem do projeto, por assim dizer. Mas alguns tipos levam vantagem naturalmente sobre outros. Então, primeiro de tudo é você analisar os rivais, ver como eles funcionam, como eles são, os pontos fortes e os fracos, para depois você escolher um tipo de robô baseado no que vai ser competitivo ou não contra eles. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos os Vertical Spinners, os Drums, por exemplo. Então, são dois tipos de robôs que tem grande número no Brasil. Então, foi, por exemplo, para esses dois tipos que nós projetamos nosso robô. Então, você tem que levar em conta os tipos de robôs que tem na competição na qual você vai participar, para poder escolher o seu tipo de robô. Então, esse é um fator muito importante. Então, primeiro estude a competição, estude os rivais, para depois você poder desenvolver o seu robô. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre os tipos de robô. Então, depois que você escolhe a classe de peso do robô, você escolhe o tipo do robô, e nos próximos vídeos vamos mostrar mais princípios para se construir o robô. Então, fiquem atentos para os próximos vídeos. Valeu a atenção, galera. Até mais.